Olá, sejam muito bem-vindos de volta. Eitan Bauman aqui e mais uma vez é um prazer ter você aqui comigo. Hoje eu trago para vocês um assunto muito interessante. Muitas pessoas estão se perguntando, nós já estamos próximo da chegada do Mashiach ou do Messias em português? Seriam os dias que nós estamos vivendo, os últimos dias? E é exatamente isso que eu gostaria de discutir com vocês no vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito no canal, quero te convidar a se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo falando sobre as profecias das coisas que estão por vir no mundo conforme as Escrituras Sagradas. Se você ainda não conhece a minha história de como eu saí de Israel e vim aqui no Brasil, no sítio, no interior, eu quero te convidar a clicar no link que está aqui na descrição para você também conhecer um pouquinho mais do que me trouxe aqui para o Brasil. Desde o início de toda essa encrenca que nós estamos vendo ali em Israel, já disse que eu não posso citar aquela palavra que começa com G. Muitas pessoas estão se perguntando, será que nós estamos vivendo os tempos finais? Seriam estes o fim dos dias? E é exatamente isso que nós vamos analisar hoje, baseando em algumas profecias muito antigas encontradas na tradição judaica, que revelam com exatidão como serão o fim dos dias e o que desencadearia todo esse processo que nos levaria ao início da era messiânica. Antes de nós entrarmos no assunto do vídeo, eu gostaria de deixar alguns conceitos mais claros para que você possa entender. Quando nós falamos de fim dos tempos, que em hebraico é chamado de Aharit Yamim, ou seja, os últimos dias, nós precisamos entender que não é o fim de todas as coisas, mas sim é o fim de um período e o início de um outro período, fim de uma era e o início de uma outra era. Então, de acordo com o Tanar, Aharit Yamim, ou seja, os últimos dias, se referem a esse período que precede a era messiânica. E o que é exatamente a era messiânica? Será um período em que nós iremos desfrutar de paz e prosperidade. Então, depois de todos esses eventos que foram previstos ali no Tanar, ou seja, na Bíblia hebraica pelos profetas, que inclui aí situações de eventos nucleares, também não posso falar especificamente, inclui várias situações aí de encrencas entre vários países ao redor do mundo, para não dizer quase todas as nações do mundo. Depois desse período se iniciaria o que é chamado de a Era Messiânica. Então, tendo mais claro esses conceitos, de Aharit Yamim, ou seja, os últimos dias, e da Era Messiânica, que é um período de paz e prosperidade, e para iniciar a nossa investigação se nós realmente estamos vivendo a Aharit Yamim, ou seja, os últimos dias antes da Era Messiânica, eu gostaria de trazer para vocês um comentário de um dos maiores comentaristas da Torá, ou seja, da Bíblia hebraica, que é chamado de Gaon de Vilna, ou seja, o gênio daquela cidade de Vilna. Ele viveu no século 17. E ele deixou um comentário extremamente preciso sobre quando se iniciaria a Aharit Yamim, ou seja, os últimos dias. Ele diz que o grande evento de Gog e Magog, que na verdade é a terceira mundial, se iniciaria no final da festa de Sukkot. Para quem não sabe o que é a festa de Sukkot, é a festa das cabanas. E esse período se iniciaria depois, na festa de Sukkot, depois do período de Shemitah. Na Torá foi estabelecida uma lei, uma regra, que Israel deveria deixar a terra descansar durante o período de Shemitah, que é esse ano Sabat. E nós sabemos, olha que interessante a precisão dos detalhes. Nós sabemos que o ano sabático em Israel terminou em setembro de 2022. E olha só que interessante a precisão que esse rabino trouxe nesse comentário. Quando iniciaram ali os ataques ao território de Israel por aquele outro grupo, que eu não vou citar o nome aqui, foi exatamente no fim da festa de Sukkot e exatamente depois do ano de Shemitah. Essa previsão tão precisa mostra para nós que exatamente ali quando se iniciou esses ataques ao território de Israel pelo outro grupo, exatamente como previsto, no fim da festa de Sukkot e depois de um ano de Shemitah, mostra que nós realmente iniciamos esse processo ou esse período que é considerado Aharit Yamim,
pelos sábios da Torá, ou seja, os últimos dias antes do início da era messiânica. Este foi o primeiro sinal. Agora, qual é o segundo sinal trazido na Torá, ou seja, na Bíblia judaica, sobre o início desse grande evento e dessa grande transição para a era messiânica? O segundo sinal nós encontramos no Zohar. Se diz que quando Deus entregou a Torá, ou seja, os 10 mandamentos para Moshe ou Moisés ali no Monte Sinai, ele revelou para Moisés esses mandamentos, esses ensinamentos em 5 níveis. E um desses níveis é chamado de Sod. Sod quer dizer a parte secreta da Torá. Então, na Kabbalah, nesses livros muito antigos, ali que foram compilados por Shimon Bar Yochai, há mais ou menos 2000 anos, nós encontramos um texto extremamente profundo, revelador, que diz quem iniciaria este grande evento que é chamado de Gog e Magog. Os Ishmaelim. Quem são os Ishmaelim? Nós sabemos Yitzhak, ou seja, Isaac, vê Ishmael e Ismael, povos ali de origem árabe. Eles iniciariam um grande evento de Gog e Magog. Está escrito no Zohar 119b, ou seja, os ismaelitas estão destinados, olha o que diz aqui, naquele tempo, a despertar o mundo para ir contra Jerusalém, ou seja, Jerusalém. Como está escrito, pois eu reunirei todas as nações em Jerusalém, ou Jerusalém, o evento aí que começa com G, posso falar essa palavra aqui. E olha só a precisão do que está escrito nesse texto. Diz, a cidade será capturada, as casas serão saqueadas e as mulheres serão violadas. E uma parte da cidade irá para o exílio. Olha a precisão desse texto. Conforme está escrito em Zacarias, capítulo 14, no 2, verso 2. Ou Zacarias 14, 2, está escrito, os reis da terra tomam o seu estandarte e os regentes se reúnem juntos contra o Eterno e contra o Mashiach, ou seja, o seu ungido, como está escrito em Salmos 2, 2. Preste atenção na precisão dos detalhes dessa previsão. Eu disse primeiro que iniciaria esse grande evento de Gog e Magog exatamente no fim da festa de Sukkot, ou seja, a festa das cabanas, e depois de um ano de Shemitah. E aí, quem iniciaria esse grande evento está escrito no Zohar, os Ishmaelim, ou seja, os povos de origem árabe. E qual é o terceiro sinal do desenvolvimento desse grande evento que nos levará aí ao início da era messiânica? O terceiro sinal do desenvolvimento de toda essa situação, que é chamado de Gog e Magog, é que o Irã iniciariam ali um evento, ou seja, aquela palavra que começa com G, contra a Arábia. Essa previsão que vem lá do Midrash Yalkut Shimoni 2, 499, que é um comentário, né? O Midrash, para quem não sabe, é um comentário da Torá. E nesse comentário da Torá, os sábios fizeram uma previsão que é baseada em Yeshayah, ou seja, Isaías 60, que diz assim, no ano em que o rei Mashiach, para quem não sabe o que é Mashiach, é Messias, será revelado, todos os reis do mundo estarão em conflito uns com os outros. Olha que interessante esse texto. Olha a profundidade dessa previsão. E o rei da Pérsia, que hoje atual é o Irã, que atualmente é o Irã, estará em conflito com o rei da Arábia, que é a Arábia Saudita. E o rei da Arábia irá a Aram. Aram, essa região, é na verdade uma região que corresponde hoje ao território do norte da terra de Israel, para buscar um conselho e fazer algum tipo de acordo seria. Então o rei da Pérsia destruirá o mundo. Nós sabemos que nos últimos meses, de acordo com as últimas notícias, Israel estava prestes a fechar um acordo com a Arábia Saudita, que seria um acordo revolucionário, o que desagradou completamente o Irã e vem tentando de todas as formas destruir esse acordo. Nós sabemos que aquele grupo que efetuou ali os ataques a Israel, ele é na verdade um braço do Irã,
e é financiado pelo Irã. Então, olha que interessante. Diz que em algum momento, no desenrolar de toda essa situação que nós estamos vendo acontecer exatamente agora, o Irã entrará em conflito com a Arábia e depois de entrar nesse conflito com a Arábia, ele destruirá o mundo. E olha que interessante a precisão do quarto sinal sobre os tempos que nós estamos vivendo. Essa previsão vem lá do Midrash Shir Hashirim Rabbah 8:9, em que Rabi Shimon Bar Yochai disse o seguinte: se você vir cavalos, que são na verdade exércitos persas, eu já disse que persa tem ligação com o que é hoje atual o Irã, amarrado aos túmulos, ou seja, causando mortes na terra de Israel, esperem pelos passos do Mashiach. A gente já falou aqui que Rabi Shimon Bar Yochai foi um dos mestres do Zohar e ele ensinou isso há mais de 2000 anos. Quando vê-se os cavalos persas, as armas, que na verdade esses cavalos são na verdade as armas e os armamentos dos persas, causando sepultura em Israel, como que é o que nós vimos há poucos dias atrás, você deve saber que Mashiach está a caminho, ou seja, o Messias está a caminho. Esse texto se refere ao Irã. Nós sabemos que aquele grupo que causou toda essa encrenca ali em Israel é na verdade um braço do Irã, como eu já falei aqui, porque ele recebe todo o suporte ali financeiro e os armamentos do Irã. Então nós vemos claramente a precisão dessas profecias sobre o tempo que nós estamos vivendo, que se iniciou exatamente ali com esta encrenca que começou ali em Israel. E olha só o último sinal que é trazido ali no Talmud. Para quem não sabe o que é o Talmud é a tradição oral da Torá, ou seja, quando Deus entregou ali a Torá, os mandamentos para Moisés no Monte Sinai, ele revelou também a tradição oral, ele explicou os textos ali secretos, profundos dos mandamentos para Moisés, que é chamado também de Talmud. E esse quinto sinal que é apresentado vem do Talmud Sanedrin 98, que diz, Rav Huna diz, deixe Mashiach vir, ou seja, deixe o Messias vir, mas que ele venha depois da minha morte, para que não o veja, ou seja, para que eu não o veja. Pois eu temo o sofrimento que precederá a sua vinda. O que Rav Huna, um dos grandes sábios do Talmud, está dizendo é que esses tempos que antecedem a era messiânica são tempos verdadeiramente difíceis, pelos quais ele pediu para que não passasse ou não visse o Messias por conta do medo que ele tinha desses dias de sofrimento para a humanidade. Nós entramos nesse processo, como eu já disse, ali com o início de toda essa encrenca de Gog e Magog, e nós veremos nos próximos anos, se diz que depois do início de Gog e Magog, 7 anos de encrenca, vou dizer assim, se seguirão. E alguns comentaristas da Torá, como Gaon de Vilna, diz que em algum momento dessa grande encrenca de Gog e Magog, toda essa questão será resolvida em apenas 12 minutos. Ou seja, está falando ali desses eventos nucleares que irão acontecer, conforme previsto também lá em Zacarias, né, a utilização desses eventos nucleares. Não posso falar especificamente aqui as palavras para não ter problema com o YouTube. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, quero te convidar a se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum dos vídeos que nós estaremos lançando sobre essas profecias profundas do que esperar sobre o futuro que está logo adiante. Um grande abraço a todos vocês e nos vemos nos próximos vídeos.